Amém! Que alegria estar aqui. Eu acho que essa já deve ser a 10ª vez. Já vou começar a cantar o hino da harpa aqui, meu amigo. Ô glória! Uma alegria muito grande, meus irmãos e irmãs, podemos estar aqui, mas eu falei para o pastor Galdino que no final, quando terminar aqui, nós precisamos cantar o Divino Companheiro. Precisamos ou não? Eram 100 ovelhas, né? A banda já está aí, já. Mas, antes disso, nós temos que continuar nesse diapasão que o nosso querido pastor Estevão trouxe aqui, porque é um encontro de liderança, pastores e líderes. Então, convém nós tratarmos sobre isso uma vez mais, talvez com uma perspectiva um pouco diferente, agora com a perspectiva do pastor em si. Ele falou da ovelha, na expectativa da ovelha. Agora nós vamos ver na expectativa de Deus em relação ao pastor em si. E o texto é Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Não sei se vai ser posto ali. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, pastores e pastoras, líderes, obreiros, evangelistas, presbíteros, cooperadores, quando nós recebemos um chamado de Deus, em geral, através do obreiro que Ele coloca como nosso pastor presidente, quando a gente recebe um chamado de Deus para atuar, sonhos multiplicam-se na nossa mente. A gente começa a imaginar estar num trabalho de igreja onde a coisa cresce, as multidões chegam a Cristo. Concorda comigo ou não? Eu lembro que quando eu fui chamado ao ministério numa visão espiritual, pareceu tudo desapareceu ao meu redor, depois de uma noite de vigília, de oração, ali clamando ao Senhor. Olha lá, oh glória, lembro como se fosse hoje, e de repente eu estava lendo a Bíblia num ônibus, indo de Natal a Recife, e tudo desaparece ao meu redor, e eu vi uma pessoa pregando. Eu estava terminando geologia, e a minha grande pergunta era, eu quero ser geólogo, ou no meu coração Deus me inquietava, o ministério. Eu disse, então Senhor, essa noite vai vir uma resposta. Orei com 2 outros colegas que ambos viraram pastores também, junto comigo, e de manhã, 10 horas da manhã, de repente tudo desaparece naquele ônibus. E eu vejo aquela pessoa, aquele anjo, dizendo assim, abra sua Bíblia, e me deu o texto em 1 Coríntios, que dizia assim, uma porta, e ele me deu o versículo, eu sabia que Deus tinha falado para mim naquela hora. E quando eu abri o texto, a resposta foi, uma porta grande e oportuna para o ministério lhe está aberta. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Então a gente se entusiasma, e aí eu comecei a ler a respeito de ministério, orar a respeito de ministério, fazer aquela coisa toda, e me deram lá um trabalho numa congregação que foi um fracasso. O povo não se convertia. Já aconteceu isso com você ou não? Mas de noite, meus sonhos, enquanto eram as multidões vindo ao vale da decisão, vindo ao vale da decisão, mas não acontecia. Dureza, não estava em pecado, buscava uma vida de santidade, de consagração, fazia meu jejum, minha oração, mas não acontecia. Parece que essa é a realidade de muitos colegas por aí afora, porque ano passado eu faço parte de um grupo de missiólogos,
que tem a responsabilidade de conversar sobre a igreja ao redor do mundo e informar a igreja no mundo inteiro o que Deus está fazendo. É uma responsabilidade, um privilégio. Só somos 15. E naquela conversa, setembro do ano passado, nós fizemos um levantamento da igreja ao redor do mundo. Você sabia que tem 7.200.000 pastores no mundo? É gente pra caramba. 7.200.000 pastores que consomem o ministério desses pastores, o salário deles, a manutenção deles, o ministério na igreja, etc., consomem 300 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. E a igreja desses 7.200.000 pastores, que inclui todos nós, pastores e líderes que aqui estamos, no final do ano o balanço é que nós estamos crescendo 2%. É muito pouco. É muito pouco. Os sonhos estão aí, mas às vezes a gente não vê o resultado. 2%, com 7.200.000 pessoas. Agora, eu tenho que categorizar isso aí, porque senão você vai ficar com uma ideia negativa. Porque o cristianismo não está parado. O cristianismo está crescendo. Em muitas partes do mundo está explodindo. É um crescimento positivo de 2%. Agora, muita gente morre. Muito cristão morre o tempo todo. Muitos se afastam do evangelho. Isso aí é o balanço. Isso quer dizer que aonde o cristianismo está crescendo muito mais de 2%. Para compensar a estagnação, o decréscimo ou a morte de alguns. Está entendendo? Mas o balanço é 2%. E aonde ele está crescendo? Onde os sonhos pastorais estão se tornando realidades? É onde a igreja vai descobrindo o primeiro amor uma vez mais. Onde vai descobrindo que o primeiro amor que a gente tinha quando se converteu, é que a gente vai deixando as durezas da vida, a bagagem da vida ficar tomando conta da gente e tirando essa paixão da nossa vida. O primeiro amor é entusiasmante, a gente nunca esquece. A gente é apaixonado por Cristo, a gente contamina as pessoas que estão ao nosso redor. Aonde o primeiro amor está marcante, a igreja vai explodindo. Porque o povo está doido para ver alguma coisa diferente, ele não está doido para ver religião em si apenas. Ele quer ver uma autenticidade, um entusiasmo que motive os outros a crer. E a gente viaja pelo mundo fora. Esses dias atrás, esses últimos 15 dias, eu fui para 5 países. E eu estava lá em Dubai, por exemplo. Dubai, pensa bem. Dubai é parte de um dos 7 Emirados, que eram clãs separadas que resolveram se organizar como um país, por isso se chama Emirados, plural. Cada um deles tem um líder daquela tribo em si. Uma dessas tribos é Dubai, é o Emirado de Dubai, que é o mais rico de todos eles, dos 7 Emirados. E eu estava lá tendo reunião com alguns pastores da rede, amigo nosso. Um deles é pastor de 7.000 pessoas em Dubai. Batizou 300 pessoas num canal de Dubai, a plena luz. E aí eu estava lá e ele disse, qual é a situação aqui? Ele falou, nós estamos com um problema. Eu falei, qual é o problema? Quando os Emirados foi criado, em 1971, 52 anos atrás, só havia 3% de cristãos. Eles então fizeram o seguinte, eles colocaram, só havia 15 igrejas. Eles dividiram as 15 igrejas por os 2 lados da cidade, e na saída da cidade de cada lado, construíram um galpãozão muito grande, e chamaram isso de compound, e ali eles disseram, se você quiser funcionar como igreja aqui, você tem liberdade, mas você tem que reunir metade de um lado da cidade e metade do outro. Falou, olha, passaram 50 anos. Falei, e agora? Falou, passaram uma lei obrigando os cristãos a voltar para os compounds. Eu falei, e aí, como é que vai resolver? Vocês vão voltar? Ele falou, é impossível. Eu falei, por quê? Porque só eram 15 igrejas, agora são 400.
Ele falou, então nossa comissão foi conversar com o Emi e falou assim, o senhor quer mesmo que a gente volte para os compounds? Ele falou, não, quero, nós já somos 500 mil. Nós vamos parar o trânsito aqui, a CNN vai dar cobertura, vai ser um escândalo. Ah, não, então fica do jeito que vocês estão mesmo. Ninguém pode deter. Então, aonde há paixão por Cristo, a coisa é diferente, a coisa funciona. Aí eu tinha que visitar uns hotéis para conseguir um local de reunião, e é muito difícil cristão conseguir hotel bom para fazer reunião lá, convenção. E comigo foi uma moça arquiteta chamada Ranada. Ela converteu-se a Cristo, mas o cartãozinho de identidade dela ainda tem o nome muçulmano, porque você nunca pode tirar, não pode cancelar, é lei lá, nasceu muçulmano, tem que morrer muçulmano. E ela foi comigo, e ela se apresentava num entusiasmo na fé muito grande. Aí saindo de um hotel, eu chamei, Ranada, eu quero lhe fazer uma pergunta, você não tem medo não? Medo de quê? Falei, medo de ser presa, medo das pessoas criarem problema para você, sua família, porque você tem um nome muçulmano, uma carteira muçulmana, e você vai nesses lugares aí, se apresenta como uma cristã, com um pastor cristão junto com você. Ela falou, vocês do mundo ocidental não entendem. A gente muçulmano é como um passarinho que estava numa gaiola, preso. De repente, quando Jesus se manifesta para a gente, é como a porta da gaiola que abriu, a gente está livre, venha o que vier, estamos livres. Aí eu perguntei para ela, Ranada, me diga como é que você se converteu. Ela falou, Jesus apareceu para mim, e eu sou casada com um dos melhores advogados aqui de Dubai. Ela tem 40 anos, talvez, o marido uns 45, e na nossa lei muçulmana, ele pode me divorciar se ele quiser. Basta dizer 3 vezes, não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. É assim lá. E agora o contrário, não diga não, que você entra pelo cano, né? Eu fiquei calada, eu não posso falar para ele, porque eu fiquei com medo que ele haveria de divorciar-me. E eu gosto dele. 3 dias depois, o meu marido me chama e diz, Ranada, eu quero conversar com você. Ela falou, eu gelei, isso é hoje. Aí eu fui lá e falei, o que é que você quer? Ele falou, eu estou querendo dizer para você que o que eu vou dizer para você agora, você fica livre para continuar comigo ou não. Ela falou, o chão caiu debaixo dos meus pés. Eu disse, pronto. Aí eu falei, o que é que você quer dizer? Ele falou, olha, 3 dias atrás, Jesus apareceu para mim. Eu agora sou um crente, então fique à vontade para você se divorciar de mim se quiser, Ranada. Ela falou, ele apareceu para mim também. Então, é uma maravilha. Sabe, irmãos e irmãs, aonde há paixão, há conversão, há entusiasmo. Quando é uma coisa meio molezinha, sem graça, só performance, o que há apenas é intelectualidade, o que há apenas é discurso. Onde há poder e manifestação, onde você diz assim, eu estou encantado com ele, porque ele me encantou. Aí, eu estou lá aí de lá eu fui, esse é o meu relatório da viagem da semana retrasada, tá? De lá eu vou para o Líbano, porque eu tinha que visitar os colegas lá em Beirute, que está para estourar uma guerra. Eu vou lá encorajar meus irmãos. E cheguei lá com o pastor Hikmat, na primeira igreja batista, uma igreja que, em plena crise, abriu 44 igrejas. E estava tendo uma reunião de pastores sírios e com as suas esposas e alguma coisa. Aí eu perguntei eu participei, naturalmente que eu não falo árabe, eu via só o entusiasmo, todo mundo falando como é que a igreja está crescendo na Síria, tal. Aí eu perguntei para Crista, que é a esposa dele, falei, Crista, estou vendo tudo isso aí, e vocês não estão com um problema com Hafez Assad, não? Vocês não estão com um problema com o governo da Síria? Voltamos. Falei, qual é o problema que vocês estão? Ele falou, nós não estamos conseguindo explicar a pergunta deles. Eu falei,
Qual é a pergunta deles que vocês não conseguem explicar? Ele falou, eles chegam para a gente e dizem, como é possível ter tanto pastor que se chama Mohammed? Coisa tremenda. Então é isso aí, a igreja vai caminhando, vai no meio de lutas, no meio de dificuldades. Lembra de um cântico que a gente cantava antigamente que dizia assim, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Lembra aí? Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Aleluia! É assim, ela vai. Então, aonde a igreja tem paixão por Cristo, é aqueles 2% positivo no meio de todo o decréscimo aqui e acolá, que ainda cresce. Então, onde ela cresce muito para compensar o fracasso de outros. Está a entender? Então, todos nós que somos chamados para ser obreiro, a gente tem que querer ser obreiro operoso, que produz resultados, que faz discípulos, que faz o coração de Jesus feliz, que abençoa a gente, que é usado pelo Espírito Santo, que a coisa funciona. Porque senão, quando não há essa expansão da igreja, quando a gente não rasga a roupa e joga cinza na cabeça da gente em arrependimento, se no final do ano deu em nada, foi só as mesmas pessoas, quando só é isso de repetição de vida de religiosa, de reunião, sem novidade de vida, sem o Espírito Santo atuando poderosamente, sem gente se convertendo, o que acontece é que a igreja vira uma tragédia, vira uma coisa sem graça, vira sem vida. Lá na Nova Zelândia, eles fizeram uma experiência no verão com ovelha. Será que as ovelhas conseguem aguentar o verão sem ter problema, confinadas? O inverno, confinadas, vamos fazer um teste. Eles pegaram um grande grupo de ovelhas e colocaram num local fechado, numa região que nevava. Vamos ver como é que vai funcionar com as ovelhas aí. Um mês depois, dos 3 meses de inverno, eles acompanhando, viram que as ovelhas estavam começando a comer a lã umas das outras. Comer a lã. Aí tinha mais 2 meses de inverno, eles deixaram lá. No final, quando eles foram ver as ovelhas, o resultado da pesquisa, descobriram que muitas delas tinham comido umas às outras. Porque quando é só mesmice, a koinonia da gente vira uma doença infernal chamada koinonite. A gente começa a comer uns aos outros, que a gente sabe tanto rolo no nosso meio, que a gente começa a comer uns aos outros. É um falatório danado, é uma tragédia, é uma coisa terrível. O amor vai-se embora, se esfria, porque a única coisa que a gente tem são as mesmas pessoas todos os dias, e todos nós somos gente complicada. Por isso a gente tem que ter gente nova, por isso a gente tem que ter paixão por Cristo e obediência, que mandou a gente fazer discípulo de todas as nações, mandou a gente ir atrás, catar as pessoas, trazer para Cristo. Eu não posso produzir em ninguém um novo nascimento, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém nasce se não vier do céu, é de Deus, mas eu posso fabricar um discípulo, fazer discípulo. Discípulo na Bíblia é alguém que me imita. Eu posso ter alguém que me imita e que vem para a igreja. Vai ter Diótrefes na igreja? Vai ter Judas na igreja? Vai, quem sabe alguns de nós aqui. Mas não tem problema, é melhor estar lá do que estar fora. E quem vai fazer a separação dos cabritos e da ovelha não sou eu. É aquele que julga eternamente e retamente. Então, quando não tem a paixão por Cristo, a igreja vira
uma doença. Ninguém consegue entrar nela, que a gente conhece tanto um ao outro, é tão próximo um do outro, é tanta coinonia, que a coinonia virou uma enfermidade, um Covid, matando a igreja, virou uma coinonite. É uma coisa terrível. E aí fica aquele grupinho, e ninguém penetra, e perde a paixão, porque aí começa o rolo, a ovelha começa comendo a lã, e no final está comendo umas às outras. É um falatório, uma maledicência, uma coisa terrível. Não acontece isso? Acontece. Agora, o outro lado da moeda é que no desespero, a gente, por falta do amor a Cristo e das Escrituras, a gente acha que tem que encher a igreja de qualquer maneira. Dias atrás eu estava vendo na internet uma igreja no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, se dizendo do fogo. Não é nada mais, nada menos do que um terreiro de macumba disfarçado de igreja, com atabaque, com coisa, com giro, meu Deus, onde é que nós vamos parar? É um pragmatismo preocupante, onde o importa é apresentar um relatório positivo. Não, nós temos paixão por gente nova, mas coisa séria. Queremos, porque nós acreditamos que esse Deus sério, que do céu nos amou, enviou seu Filho para morrer por nós, Ele não fará juntamente com Cristo todas as coisas? É o Senhor é que age. Um conhecido meu cometeu um absurdo na Flórida, resolveu plantar uma igreja. Sabe o que ele fez para plantar uma igreja? Sorteou na igreja, uma vez por mês, um cruzeiro pelo Caribe, para o povo aparecer na igreja. Isso é maneira de... Eu quase que fui lá, porque eu perguntei para ele, escuta, quantos tem, quando é o dia do sorteio? Ele falou, é o dia da Santa Ceia. A gente sorteia, mas quantos vem? Ele falou, vem todo mundo. Quantos são? 50. Eu falei, então eu vou lá, meu amigo, que eu vou ter uma chance, uns 50 avos de chance de ir para fazer um passeio pelo Caribe. Mas, será que é isso que a gente precisa? Eu cheguei dos Estados Unidos, de Portugal, a semana passada aqui, liguei a televisão, estava passando o casamento, uma reportagem do casamento de 2 atores pornográficos. E todo mundo era nu lá. Alguém viu isso aí ou não? Todo mundo nu. Os autores nus, os que casaram, toda a audiência e o pastor que fez o casamento, aquele infeliz. Obra maligna, para escandalizar o Evangelho. A gente precisa de obreiro fiel e operoso. Fiel e operoso. Isso aí é pastor de Satanás, não tem cabimento uma coisa. Escândalo do Evangelho. Eu me senti mal só em imaginar alguém que ousa se chamar pastor e não honra. Porque quando a gente diz assim, eu sou um pastor, o nosso espelho o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente imita a Ele. Um indivíduo foi batizado numa igreja e na saída o membro estava lá fumando um cigarro, mas estava, né? Aí o membro da igreja falou, mas você não acabou de ser batizado? Eu falei, e daí? Está fumando aí? Falei, meu pastor falou, quando me entrevistou, que não tem problema, porque Jesus está interessado no meu coração. Então, meu coração é de Jesus, meu pulmão da Souza Cruz. Está seguindo comigo aí, gente? Você não tem cabimento, por isso que é só 2%, podia ser 200%. Podíamos ter esse mundo crente. Podia ter esse mundo de discípulos. Se nem todos iriam entrar no céu, isso é problema de Cristo, mas pelo menos entrariam nas nossas igrejas. Toda essa situação gera algumas coisas entre os pastores. A gente fica vendo aí, o Global King tem 90 mil pastores.
gera algumas coisas. Primeiro, essa coisa que anda acontecendo aí gera alguns pastores em crise. Mas isso é tão antigo que está na Bíblia. Por exemplo, tem muito pastor hoje cansado e líder, cansado da obra e na obra. Mas é o que diz Gálatas 6, versículo 9. Está escrito na Bíblia. Gente que se desfalece. Tem pastor e líder que vive na preguiça, na indolência, não se afadigam na obra do Senhor, como Colossenses capítulo 4, verso 29 manda a gente fazer. Acomodado. Lá em Itaú de Minas, o Netflix fez uma campanha, o vendedor do Netflix, quem mais assistia Netflix, você pensa que ele não sabe quem está assistindo? E quem ganhou no final do ano, ninguém sabia, ganhou um prêmio, que foi um ano inteiro com promoção gratuita, foi um pastor. O cara não... E olha, era obreiro de tempo integral. De tempo integral na frente da televisão. Ainda essas porcarias. Você está entendendo o que estou dizendo? Uma crise. Atos 20, versículo 29 a 30, diz que essa situação toda, de obreiro faltando comprometimento, de seriedade, de querer ser de fato operoso e fiel, produzindo resultado, leva o indivíduo a abrir mão e ver suas ovelhas solapando aos lobos, os perigos dos lobos, como que andam entre nós, como diz Atos 20, 29 a 30. E o pior, em Jeremias 3,15 diz que leva os obreiros a apacentar sem conhecimento e sem inteligência, fica falando abobrinha para o povo aí, não tem nada, não tem Bíblia, não tem nada, não tem estudo, não tem... guia cego guiando o cego. E aí você tem as igrejas, que por causa de falta de liderança pastoral séria, bíblica, que ame Jesus, que demonstre autenticidade, primeiro amor, entusiasmo na fé, vida com Deus, só política, só enrolada, por falta disso as igrejas entram em crise, e muitas delas, hoje em dia, todo mundo fala do Brasil por aí afora. Quando a gente vê, sabe, são 40 países por ano, onde vai? Esses dias atrás eu estava conversando com um indivíduo, ele falou, falando de alguma coisa nova, maravilhosa que estava acontecendo, eles perguntam, onde é que você viu isso? Eu falei, onde é que poderia ser? No Brasil. Há muito interesse no que Deus está fazendo no Brasil. Quando eu me converti, eram 3% de evangélicos, hoje é 40%. Dizia tudo cheio, olha aqui, 12 anos atrás, quando eu vi a primeira vez aqui para a escola bíblica, tinha 150 pessoas na igreja. Olha o que é que temos hoje aqui, louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa. Ninguém detém, a obra é santa. Mas fala, mas ao mesmo tempo que Deus está fazendo uma obra tremenda, cada vez mais cresce o número de igrejas que abandonam a sã doutrina e abraçam um pragmatismo apenas com o objetivo de crescer numericamente. Crescer numericamente é uma bênção, mas quando é de Deus, está certo ou não? Quando é no patamar de uma coisa séria, construída sobre um negócio sério. Muitas igrejas que você vai por aí afora, no nosso país, parecem mais um supermercado, que disponibilizam seus produtos ao gosto da freguesia. O pastor hoje prega o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Fala para entreter e não para levar ao arrependimento. Pregam palavras de homens e não palavra de Deus. E o que é pior, agem por conveniência e não por convicção. É uma tragédia. Tragédia, meus irmãos. Aqui nós estamos falando para líder. A gente tem um bloco de valores dentro da gente chamado integridade, que se a gente contaminar isso aí, a gente é um rato, a gente é um zero à esquerda, a gente não inspira ninguém. Convicção é esse negócio, nem que você morra por aquilo ali, você não abre mão, você não troca, você não negocia. Conveniência, vou perder fulano de tal aqui, não vai dar certo, o que é que vão pensar? Jesus honra a convicção.
A conveniência é política dos ratos de igreja, entendeu? Então a pergunta, está indo tudo bem? A pergunta que a gente faz é o seguinte: quais são as marcas? Agora, porque Paulo está conversando com Tito. Antes de eu falar das marcas aí, para a gente, a segunda parte da nossa meditação, Tito foi uma pessoa fenomenal. A gente normalmente não conversa muito sobre Tito, não é? Mas Tito é um filho na fé de Paulo. Tito era filho de pai e mãe grega. Diferente de Timóteo, que tinha um dos pais era judeu e o pai era grego, a mãe judia. Timóteo foi circuncidado, Tito não. Porque Paulo queria que Timóteo fosse um instrumento de penetração e de aceitação da igreja no mundo judeu. Tito não foi circuncidado, mas Tito foi para o concílio de Jerusalém. Porque em Tito, Paulo queria que a igreja, e Pedro e os outros apóstolos queriam que a igreja, no capítulo 15 de Atos, queriam que a igreja entendesse que Deus não ficava limitado a um povo. O povo de Deus, o Israel de Deus, é a igreja no mundo inteiro. Todo mundo é bem-vindo. Então Tito, nos dias dos historiadores, foi uma bênção lá em Jerusalém, porque não sendo circuncidado, ele abalou aquele concílio e abriu o cristianismo para a gente, todos nós. Paulo pega Tito e diz assim: Tito, eu confio tanto em você que eu vou mandar você para Corinto. E mandou ele para Corinto. E aí ele lá imitou Paulo, ele era um discípulo de Paulo, ele vendia tenda para sobreviver por 6 meses. Pegou uma oferta para levar para outro lugar que estava precisando, porque Corinto é uma cidade rica, um porto rico, cidade rica. Aí tinha uma ilha no Mediterrâneo chamada Creta, que tinha várias igrejas plantadas e muito desorganizadas. Paulo escreve para as igrejas e para Tito, e diz: Tito, quem vai botar em ordem aquela igreja é você, Tito. E é o único livro do Novo Testamento chamado Epístola Pastoral, onde em 3 capítulos ele organiza o círculo de oração das irmãs, ele organiza o departamento de mocidade, ele organiza o trabalho dos homens. Lê aí, você vai ver, está tudo aí. Tudo aí. Foi uma pessoa estratégica. Então Paulo, ele escreve para Tito e ele diz assim: Tito, preste atenção, o que você vai fazer a partir do verso 5 do capítulo 1, você vai fazer, mas você vai me imitar como obreiro. Então, se é assim a Assembleia de Deus Santo Amaratsa, a gente tem que perguntar, quais são as marcas que Paulo apresenta nesses versículos que a gente viu aí, nesse tempo de crise pastoral que está por aí, na introdução da sua carta a Tito, onde ele estabelece a sua autoridade ensinadora e de discipulador, que o tornaram líder que foi, e que seria maravilhoso que eu e vocês, a gente desejasse ter essas marcas na nossa vida. São as marcas efetivas de um líder fiel e operoso. Só são 2 ou 3 rapidinho. Primeira delas, observe como o texto diz aí. Paulo começa a carta dizendo: Paulo, Paulo, pronome na primeira pessoa, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O que é que ele quer dizer? Que um líder fiel e operoso tem que entender que na ordem das prioridades divinas, o que nós fazemos no ministério, as pregações que a gente faz, as visitas que a gente faz, o enterro que a gente faz, o casamento que a gente faz, a oração por um enfermo, tudo que a gente fizer no ministério é consequência daquilo que a gente é. Deus primeiro trabalha na gente, para trabalhar através da gente. Ele quer formar Cristo na gente, para que a gente forme Cristo nos outros. O que fazemos é consequência do que somos. Paulo não começa dizendo: eu, Paulo, o apóstolo. Paulo começa dizendo: Tito, preste atenção, eu, Paulo, servo de Deus. Tudo começa por aí. A palavra grega que Paulo usa é a palavra doulos, que quer dizer um escravo comprado, que não era e virou.
é o mais baixo de todos os níveis de escravidão, porque quando você nasce escravo, você já é da família, porque era uma propriedade da família, mas quando você é comprado, significa que alguém arrasou sua região, roubou você, sequestrou você e fez de você um escravo. Ele usa essa palavra, ele diz assim, um escravo comprado. E o escravo comprado, doulos, não tinha vontade própria. A vontade do escravo é fazer a vontade daquele que o possuía. Então Paulo diz assim, olha, Tito, presta atenção, para você aprender de uma vez para sempre. A Assembleia de Deus, Santo Amaro, presta atenção, Lito, para aprender de uma vez para sempre. Nós não temos vontade própria. Não temos, nós somos doulos. A vontade da gente é fazer o que Jesus manda. E pronto, alguém chegou para mim e perguntou, mas o pastor não tem direito? Eu falei, tem. Todo pastor tem direito. Eu falei, qual é o direito do pastor a fazer? É não ter direito. Nós temos todo o direito de não ter direito. Porque a gente entrega tudo àquele que julga retamente todas as coisas, o reto juiz. A expressão servo de Deus que ele usa aí, o escravo de Deus, é um contraste para o que a gente era antes, escravo do pecado. Aqueles que são escravos de Deus já não são mais escravos do pecado, das próprias paixões. Antigamente a gente estava sujeito às concupiscências da carne, agora nós andamos no impulso do Espírito. Isso quer dizer, preste atenção, que se a gente quer ser obreiro operoso, pastor, cooperador, evangelista, líder de mocidade, irmão de ciclo de oração, obreiro, ministérios da igreja, trabalho com mulheres, se a gente quer ser líder operoso aqui na nossa denominação, na nossa igreja, a gente tem que entender que a nossa vontade já se foi. A nossa vontade é fazer a vontade daquele que nos enviou. Em outras palavras, a gente tem que pensar o que ele pensa, levando cativo todo o nosso pensamento à presença de Cristo. A gente tem que falar o que ele fala, palavras retas, verdadeiras. A gente tem que fazer o que ele quer que a gente faça, porque o nosso único direito é não ter direito. Paulo, servo de Jesus Cristo, servo de Deus. Mas aí ele diz uma outra coisa. Olha, Tito, lembra? Se você quer ser operoso, fiel, operoso, obreiro, fiel, operoso, você tem que lembrar que você é o escravo de Cristo, mas você também é apóstolo. Apóstolo. É uma palavra que está muito complicada nos dias de hoje aí. Está todo mundo querendo ser apóstolo, que apóstolo virou controlador. Na Bíblia, apóstolo é um visionário, alguém que vê o que os outros não veem para levar o outro a chegar lá. É um guia, é um enviado. Tudo que é apóstolo na Bíblia morreu, foi morte morrida, com exceção de um que morreu maracujá, que foi João, e jogaram num tacho o bicho não morria nem a pau, aquele era um gato, tinha 7 vidas. E aí leva o João e ele bota no exílio e depois ele morre, cheio de ruga, parecia um maracujá. Foi o único. Eu fui chamado para falar para 53 pastores em Portugal, o top, o creme da torta lá em Portugal. Chego lá, alguns eram meus conhecidos, eu não sabia, era pastor, para mim é pastor. E falaram assim, quando eu cheguei lá, falou, doutor Dantas, aqui estão os apóstolos, 53 apóstolos de Portugal. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Falei na frente dele, falei, que honra. Falei, qual é? Então ficou assim, falei, que privilégio, rapaz. Mas por quê? Falar para os futuros mártires. Porque o verdadeiro apóstolo a turma mata. Tudo mataram. Falei, na Bíblia morreram todos. Porque eles vão onde Cristo não foi pregado, eles vão dar um exemplo. Eles vão anunciando o Cristo aí onde Cristo não foi pregado. Você chega pregando, a turma se revolta e ele mata. Então eu falei, meu Deus, quantos homens de fé, quantos privilégios para mim, está falando enquanto vocês ainda estão com vida. Aí eu falei assim, havia lá um pastor chamado Carlos, que eu conhecia muito bom, eu falei, não é mesmo pastor Carlos? Apóstolo Carlos, ele falou, apóstolo não, bispo.
Apóstolo. Sabe, irmãos e irmãs, todo cristão, e certamente todo líder da ADSA, precisa entender que tudo aquilo, que baseado naquilo que somos, Deus nos entregou uma tarefa. A tarefa de conduzirmos apóstolos enviados para conduzir outras pessoas a Jesus Cristo. Nossa tarefa é imitá-lo no que ele fez, é continuar a obra que ele começou, apostólica, a obra de anunciar em todo o mundo o Evangelho de Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Agora, a gente tem que entender que quando Jesus deixou a sua glória e assumiu a forma humana, ele, por causa da forma humana, se limitou. E se eu quero imitar Jesus, eu tenho que entender que eu tenho limites. Quais são alguns dos limites que Jesus se limitou? Jesus limitou o tempo, ele viveu só 33 anos. Ou você acha que você vai viver em carne para toda a vida? Todos nós aqui estamos na fila da linha do caixão. Mais cedo ou mais tarde a gente bate as botas ou o salto alto. É verdade ou não? Não é verdade? Não tem jeito. Então que tempo é esse que a gente tem que, se a gente quiser cumprir a tarefa de ver o bairro onde você está, você sair daquele templo pequenininho, não é porque está ruim o templo, não é porque não cabe. Então você precisa conversar com o pastor presidente aqui para pegar um lugar maior. E o povo vem, vai dizer que você não tem paixão por isso, ou você apenas é o performance para manter alguma coisa funcionando? Manter alguma coisa funcionando é uma tragédia. Deus me livre eu gastar meu tempo apenas para manter funcionando. Eu quero cumprir a obra que Jesus mandou eu fazer, que é levar pessoas a Cristo. Então, se você quer fazer isso aí, você só tem esse tempo. Primeira vez que eu vim aqui, eu não tinha tido câncer, eu estava gordo, eu não tinha cabelo branco. Lembra desse, companheiro? Você também está passando, cara. Todos nós vamos... Não tem jeito. Todos nós. Você já se olhou no espelho e olhou uma foto sua de 10 anos atrás? Seu tempo está chegando, meu amigo. É ilusão você achar que não. Sabe qual é o tempo que você tem para ser uma bênção nas mãos de Cristo? É só esse. Não tem jeito. Você perder essa chance, você está liquidado. Não tem outro. Jó capítulo 14, versículo 14, diz assim: se eu tivesse aprendido isso, eu me importaria com outra atitude durante o meu tempo de peregrinação. Que atitude ele portaria? A atitude que a Bíblia manda, ele teria remido o tempo. Nós não temos muito tempo, só temos esse tempo. A gente continua como um legado do que a gente fez no tempo que a gente está. Queira que não, daqui a pouco, olha, daqui a pouco o que sobra é câncer e enfado, meu irmão, minha irmã. É agora que a gente tem o tempo, não é só palavra. Se você não entender isso aí, a nossa conversa aqui hoje é só papo furado. O privilégio de ser apóstolo de Cristo, no sentido e apóstola, no sentido de comunicador das boas novas, de enviado para comunicar o Evangelho, é só esse. Não tem outro tempo. Passou, já foi. Segunda coisa que Jesus se limitou é o assunto. Porque tem muito assunto que a gente pode ficar conversando como obreiro, não tem? O que não falta é assunto. Por exemplo, hoje teve um jogo muito bonito, a Espanha ganhou a turma está toda assistindo. Então, podemos conversar assunto que quiser, mas veja bem, nós não temos nem a autorização, nem a bênção, nem nada de transformar o púlpito, o local onde que pode ser físico aqui, e pode ser o púlpito móvel, onde você vai como pastor, como obreiro, como líder, num picadeiro ou num palanque. Tem jeito. Mas hoje está assim. Você vai para dar risada e você vai para conversar sobre
suas preferências ideológicas e políticas. Loucura. Um dia chegaram para Jesus e trouxeram uma moeda, perguntaram para Jesus uma pergunta política, não foi financeira. Jesus, eu devo pagar imposto para César? Lembra? Porque era uma questão política, porque o povo estava dominado. César era o dominador massacrante lá. Jesus falou: alguém tem uma moedinha aí? Eu tenho. Então deixa eu ver aí. Olha o que está atrás aqui da moeda. O que é? É a cara de César. Então dê a César o que é de Deus e a Deus o que é de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou: há um hino no nosso cenário que dizia assim: tu no teu cantinho e eu no meu. Lembra ou não? Tu no teu cantinho e eu no meu. Cada um na sua faixa. Você tem que entender o seguinte: como obreiro da ADSA, você não é pessoa física, você é pessoa jurídica. Você é obreiro, você fala em nome da igreja. Toda vez que você abre a boca publicamente numa reunião, você tem seu direito de cidadão, fale onde você quiser, no âmbito de cidadania. Mas quando você, na frente de uma comunidade, você fala como o pastor fulano de tal, da igreja tal, é a igreja falando. Você vai querer contaminar sua pregação? Sabe, em 1 Pedro capítulo 3 diz assim, que Miguel, os anjos lá tudo, falaram para Jesus que queriam vir para a terra pregar o evangelho. Jesus falou: eu vou dar privilégio de pregar para os membros da ADSA. Está escrito lá, só você lê o capítulo 3 de 1 Pedro, para todo crente. A única comunidade do mundo que tem a mensagem que a gente tem é a gente. Se a gente, como comunidade, oficialmente, aqui, na oportunidade de pregar o evangelho, a gente não prega a nossa palavra, ninguém. Você acha que o ímpio vai pregar o evangelho? Vai nada. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Prega a palavra. Agora, no seu âmbito de cidadania, na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua associação de bairro, seja um bom cidadão, vá pela verdade, a justiça e o direito, que são valores do reino de Deus. Mas daqui tem que sair palavras de vida eterna. Porque se a gente calar, as pedras vão clamar contra a gente. Terceira e outro assunto, é o público-alvo. Tem gente que não está nem aí. Embora a gente pregue para o mundo inteiro, e nunca deve desprezar ninguém, o nosso foco é em quem quer ouvir. Quem quer ouvir. As multidões seguiam a Jesus, Jesus tinha elas no coração, mas quando ele tinha que falar, falava para quem queria ouvir. A gente prega para todo mundo, mas Jesus diz assim, vai por todo Israel, não para na casa dos samaritanos, mas dentre todo Israel, procura as ovelhas perdidas, as que se acham perdidas. Então você vai anunciando e vai ficando sensível, uma insensibilidade, para ver quem realmente quer ouvir. Continua pregando para todo mundo, que é a nossa responsabilidade, mas investe seu tempo em quem quer ouvir. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, como é que a gente vai concluindo? Ninguém dormiu ainda não? Como é que a gente vai concluindo aqui a nossa meditação? Se o primeiro ponto que Paulo diz aí para Tito, sobre as marcas de um obreiro que Tito tinha que imitar, é que ele faz como consequência de que ele é. A segunda é que o alvo ministerial do obreiro aqui da ADSA, fiel e operoso ou operosa, tem que ser o crescimento integral dos membros da igreja, completo, holístico, geral. E Paulo diz que isso acontece quando tem três coisas, para a gente terminar aqui. Primeiro, ele diz aqui, olha aí, primeira coisa, promover a fé. Ele diz assim, promover a fé dos eleitos de Deus.
É porque Paulo aí está falando das duas igrejas, da igreja triunfante que só Deus conhece e da igreja militante. Ninguém pode negar que Deus sabe todas as coisas e Ele é o Senhor, Ele no último análise é quem salva, concorda comigo ou não? Ele é quem sabe quem vai estar no céu ou não vai, concorda comigo? Senão Ele não é Deus. Mas eu não pertenço àquele computador, eu não tenho acesso à igreja do primeiro andar. Qual é a igreja que nós temos acesso? É do térreo, é do Reis do Chão. Na igreja do térreo a gente prega para todo mundo e ora para que todo mundo se converta. Deus é quem sabe quem pertence a Ele. Deus me livre de querer penetrar, não me pertence. Então por isso que o texto diz, promova a fé dos eleitos de Deus, porque o cara tem que ouvir. A gente tem que pregar o evangelho para todo mundo e Deus sabe quem pertence a Ele. A gente tem que apelar a todo mundo para que se converta. A gente tem que orar por todo mundo para que eles se arrependam e creiam. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. A gente tem que pedir a Deus e desafiar o pecador para entrar pela porta. Agora, quando Deus, que está lá por cima, vê o cara entrando na porta e o cara olha para trás e Deus diz, não foste você que escolheu a mim, eu escolhi a você. Mas isso é problema do computador de cima. No Reis do Chão, o meu nível, o seu nível, a gente tem que chorar, angustiar, orar, pregar, tempo e fora de tempo para todos, para que todos possam ter uma chance de crer. Então, quer ser um obreiro operoso? Crie todas as oportunidades possíveis para pregar a fé, porque você pode ser surpreso, pode ser que aquele que está ouvindo faça parte com você da igreja do futuro, da triunfante. Segundo, Paulo diz assim, olha aí, promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Quer ser um obreiro operoso desta igreja? Não só pregue o evangelho a todos, para que as igrejas se encham de pecadores que ouvem e creem, mas pregue toda a verdade, doutrine o povo. É a doutrinação. Hoje está muito complicado, todo mundo tem pastor demais na internet, sai cada absurdo. É um absurdo. O povo tem que ser doutrinado, tem que conhecer a palavra, a doutrina da igreja. Promova a doutrina, o conhecimento da verdade. E na Bíblia, o ensino da doutrina tem que atingir 3 áreas nossas. A mente a gente tem que conhecer, porque a gente tem que defender a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. A gente tem que sentir, a gente tem que agradecer. Conhecendo a doutrina, mexe com os nossos sentimentos, mexe com o nosso cognitivo, mas mexe com a nossa emoção. Quantas vezes eu choro só estudando sobre o que Jesus fez por mim, o que a Bíblia nos diz que Deus nos dá em segurança, a segurança da vida eterna, de onde Ele tirou os nossos pés, do lamaçal de lodo e nos firmou numa rocha. Nós não somos robô que a gente apenas guarda as coisas aqui, apesar que tem que guardar aqui. A gente tem que se emocionar, chorar, se alegrar com o que Jesus fez por a gente. Está na Bíblia. Mas a última coisa do ensinar a doutrina não é só perguntar o que eu sei, nem o que eu sinto. É perguntar o que eu sei e o que eu sinto está mudando a minha vida. Porque em última análise, o que vale é a volitiva, é as decisões nossas. Não adianta de nada a gente ser uma pessoa que conhece muito e a nossa vida é uma porcaria. A gente tem que cuidar de nós e da doutrina, diz a Bíblia. É recomendação de Paulo a Timóteo. Você está entendendo o que estou querendo dizer? A igreja de Éfeso cuidava da doutrina, mas faltava o amor. A igreja de Laodiceia cuidava do amor e faltava a doutrina. Ambas fecharam e se acabaram. Tem que ter as duas coisas. Então, olha, a gente tem que ensinar a palavra, a doutrina, para que o povo se firme. O povo se firme. Esses dias atrás eu vi aí um vídeo na televisão aí, na coisa, que o cara entrevistava os que perguntava qual era a religião dele. Vocês viram? Não é? E eu disse, é a realidade. Todo mundo falava, eu sou cristão, sou cristão. O cara falava, diz aí um versículo da Bíblia. 2 versículos, ninguém sabia. E aí ele foi nos muçulmanos. Qual é a sua religião? Muçulmana. Repita o versículo, todo mundo sabia, porque eles têm que saber, eles têm que memorizar o Corão.
Uma vergonha. Tem que, olha, ensina a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo. Mas no final das contas, você quer saber se no final do ano o irmão fofoqueiro diminuiu as fofocas, o mentiroso deixou a mentira, o casamento que estava se esfacelando, o marido e a mulher conseguiram se entender, os filhos que eram revoltados contra os pais estão amando os pais que provocavam a ira dos filhos estão sendo amorosos para com os filhos. Sério, o amor é paciente e é benigno. Entendeu? Você quer saber se houve mudança. O cara que era um dono de negócio que só explorava os outros, massacrava o coitado do empregado por causa do amor, ele está amando e é honesto, exige os deveres, etc., mas não é mais um explorador. O cara não quer deixar o emprego porque tem um crente que está me explorando. A doutrina produz santidade. E por fim, o texto diz, no versículo 1, não só evangelize, não só doutrine o povo, mas leve o povo à prática da piedade, das boas obras. Porque quando a pessoa não acredita no que a gente diz, pelo menos acredita no que a gente faz. A única esfera que ninguém pode negar é a esfera do que eles veem a gente fazendo. O que a gente diz pode gerar confusão, mas o que a gente faz, não. Não tem jeito. A piedade, a misericórdia, promova a piedade, a santidade e as boas obras. É onde a fé teórica ganha carne e ganha osso. A coisa é tão séria. Fazer o bem é um privilégio, fazer um bem é uma maravilha, abre as portas. Porque quando você faz o bem para os outros, você age com compaixão, você não age com dó. Dó é orgulho espiritual. Eu tenho dó de você, quer dizer que você é melhor do que eu? Não. Quando você age com compaixão, com desejo genuíno, com aquele motivado pelo amor maravilhoso de Cristo de ajudar outras pessoas, as portas se abrem. Porque você descobre, o outro vai olhar para você e vai dizer, você ao mesmo tempo é a mensagem e o mensageiro. É uma coisa maravilhosa. Como é que termina essa carta? Recomendando, é uma carta de igreja, porque agora, por 2 capítulos, ele vai falar como é que se organiza a sua congregação. Agora, como é que ele termina? Depois de ter dado orientação sobre você, não vai ter tempo aqui, ele vai falar da congregação, agora ele vai terminar a palavra final. O último versículo dele, diz assim, agora, versículo 14 do capítulo 3, terminando. Quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Paulo falou, Tito, preste atenção, estou terminando. Olha o que é que ele diz, quanto aos nossos. É um processo. Quanto aos nossos, que nós? Aqueles que você for conseguindo ganhar para Cristo, você tem que ensinar para entrar na bola de neve mesmo. Não, na bola de neve, no processo. Você tem que ensinar para entrar na trilha do trem. O que é que o novo precisa aprender? Quanto aos nós que a gente ganha? Porque não é automático, não faz parte da nossa natureza. A gente não nasceu, o pecado cega o entendimento dos incrédulos para que não respondesse o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele não pensa como os pensamentos de Deus. Então, quando o indivíduo se converte, quanto aos nossos, preste atenção, já dei a recomendação. Quanto a esses nossos que você vai trazer a Cristo, o que você tem que fazer? Movimente a roda. Como é que eu vou movimentar? Ensine os meus irmãos, para que eles também se distinguem, entre numa distinção, praticando as boas obras a favor dos necessitados. Não é fácil. É assim que a igreja vai caminhando. Sabe, irmão? Está na hora da gente voltar a ser admirado por todas as pessoas, como a igreja de Atos, no momento foi, contando com a simpatia de todo o povo. Quanto aos nossos, por causa do amor a Cristo, por causa de que somos servos de Jesus e apóstolos de Deus, vamos fazer o bem aos necessitados, porque a gente vira a mensagem e o mensageiro. De repente o cara vai perguntar, nunca vi ninguém fazer isso, por que você faz isso?
Aí a palavra você vai ter a oportunidade. O cara deu a permissão de você dizer a razão da sua fé. E aí, daí para que o indivíduo se converta e passe a frequentar a sua congregação, é um tirinho de espingarda. Quanto aos nós, ensino o que eu estou te ensinando, porque a igreja vai muito bem em tudo isso. Nós não vamos crescer 2%, nós vamos crescer 20%. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora, nós não podemos terminar aqui sem ficar de pé e cantar as músicas aí do avivamento. Vamos lá ou não? Vamos lá. Não importa a igreja que tu é, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero virar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a minhas almas se salvar. Aleluia, 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 do Cristo Rei. Aleluia, 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 do Rei. Aleluia. E aí? Vai faltar aquela lá. Divino, divino. Não, Depois sem ouvir. Divino, divino. divino. Divino, onde divino? Sertanejo. Eita glória! Quem conhece essa daí? Tendo companheiro no caminho, sua presença sinto louco a caminhar. Pois evitaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Eita, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já me faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, me faltava uma, e triste chorou.
as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscar a flor. Encontrou tremendo de frio, curou suas feridas, nos seus olhos e ao redor voltou. Tocou-me, Jesus.